menina que roubava livros. Eu vou passar aqui para vocês uma tela, certo? Peço que vocês aí aceitem essa apresentação. Deixa eu só carregar aqui. Certo, só um minuto. Professor Jardel aqui, tá ouvindo? Oi, Jardel, boa tarde. Professor, é o seguinte, essa semana eu tive um tempo para parar para ler o livro, porque eu fico muito ocupado aqui ajudando minha mãe, eu tiro tempo basicamente de madrugada para fazer as atividades da escola, e foi por isso, e ainda tem que tirar outro tempo para estudar, porque eu vou fazer uma prova para TSC Tenente do Exército, entendeu? Aí ficou bem complicado para mim, mas vou tentar fazer o máximo para, se eu passar mais livros, eu ler. Tranquilo, Jardel. Desculpa no período. Beleza, tranquilo. Certo? Fique à vontade, seja bem-vindo. Professor? Oi. Pode falar. Essa tela que você compartilhou com a gente, essa cena aqui é do filme, né? Sim, eu peguei algumas cenas do filme, porque... É a personagem do filme. Sim. Eu ainda não assisti esse filme. Pra falar a verdade, eu não imaginava a Liesel assim. A personagem do filme, ela tá bem melhor do que a que tava na minha mente. Eu imaginava ela mais... Mais magrinha, né? Mais sofrida. Ela bem magrinha no livro. É verdade, mais sofrida. E é tanto que parece que no filme ela, assim, tem um cabelinho loiro e os olhos dela, do filme, é claro. Mas no livro mostra que ela tem o cabelinho loiro, né? E olhos castanhos escuros, né? Fio só um pouquinho aí. Muito bem observado. Tá vendo que às vezes o filme ele modifica algumas coisas para ser mais atraente para quem está assistindo, né? Muitas vezes não é verdade. Fiel ao livro, certo? É tanto que quando tem um livro e lança um filme, eu prefiro ler primeiro o livro e imaginar para depois ver o filme, porque senão perde a graça. Pode crer, eu também, eu sou assim, eu gosto primeiro de ler, aí depois eu assisto. E nem sempre a realidade do livro é a do filme, né? Porque muda muita coisa. Por isso que eu prefiro ler um livro que a imaginação se abre e você pode imaginar do jeito que você quiser do que se prender a um personagem que eles criam, né? A função que eles têm do livro. Eu prefiro muito mais eu mesmo criar uma imagem do personagem que eu estou lendo do que ver os personagens do jeito do olhar deles. Perfeito. Verdade. Então, quando a gente está lendo um livro de ficção, a gente tende a imaginar, fazer imagens na nossa mente de como seria aquele cenário, né? Não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando eu estava lendo agora, relendo esse livro, porque eu já tinha lido ele há um tempo atrás, eu fiquei imaginando como que era o porão do Max Vanderbank na casa da Lisa, né? Na casa dos pais da Lisa, dos pais adotivos dela. Então eu fiquei imaginando aquele judeu lá no porão escondido, né? Por causa dos nazistas e como que ele sobrevivia, né? Você vê que na narrativa o autor retrata o sofrimento, inclusive ele chega a ter, vamos dizer assim, coma, né? Ele fica vários dias só dormindo. Ele não consegue ter uma vida saudável, porque nem sequer o sol ele consegue ver. Então ele fica lá. Se a gente acha que a quarentena é chata, imagine a quarentena que ele passou naquele período, né? Então, quer dizer, a gente tende a imaginar, sim, isso é muito comum no mundo da leitura, a gente tende a imaginar na nossa mente como seria aquele cenário, né, na nossa projeção simbólica, tá certo? Estão me ouvindo bem? Sim. Beleza, podemos seguir, né? Então, isso aqui é só um cabeçalho, né, que eu criei para formalizar a disciplina de geografia. Eu me chamo Paulo Ricardo,
E essa é uma leitura coletiva que todos nós combinamos, né? Então vejam só algumas coisas, já que eu coloquei. Eu sempre gosto de colocar as informações para a gente situar o livro, né? Ele é escrito por Marcus Zusak, que é um autor australiano, mas que ele inclusive relata aqui que ele teve familiares, né, que viveram na Alemanha nazista. Então ele tem raízes naquele período histórico, naquele período da Segunda Guerra Mundial. E essa é uma das capas, né? Tem duas capas no livro. Ele tem essa que é especial do filme, certo? E ele tem, consegue ver a minha imagem aqui com o livro? E ele tem essa capa branca também, que é a do meu. Estão vendo aqui? Sim ou não? Sim, professor. Tá... É porque eu não estou olhando o chat, é por isso que eu estou perguntando a vocês, que eu estou aqui com a tela cheia. Eu estou vendo. Slide. Oi? Eu estou conseguindo ver. Eu vi. Tá conseguindo? Pronto, beleza. Então, a editora no Brasil que publica ela é a Intrínseca, né? A quantidade de páginas, 478, é uma ficção histórica. Esse é o gênero que a gente pode encaixar esse livro. A narrativa é feita em primeira pessoa. Atenção a isso. Quem é que narra o livro? Alguém sabe me dizer? Quem é que narra? Quem narra? É a morte. Acho que é essa menina aí. Não, É a morte. A menina não, é a morte. Né? A morte vai É a morte. passar, vai do começo ao Fica fim bem do livro. interessante. Oi? Você pode repetir que eu não ouvi? É Eu não consegui ouvir. Eu perguntei a questão de quem narra o livro. Quem é que conta a história do livro? É a morte. Perfeito. A morte. Exato. A morte, ela começa Por contando e vai até o final. que vai roubar as almas do povo lá e tal. Exato. Né? Ela conta como ela faz o trabalho dela. A gente tem uma imagem da morte que é aquela figura tenebrosa. Então é por isso que eu comecei a ler, professor. Não estava entendendo Principalmente o professor. a ler. Esse negócio da morte, eu fiquei assim meio bugado. A história já começa com uma tragédia, uma catástrofe. Aí eu tava lendo o livro e pensei que não, mudou a história. Aí eu fiquei meio assim, começando a tragédia e vai melhorando. Eu não entendi muito o começo, mas depois eu fui entendendo mais um pouco. Eu li esse livro quando o senhor sabe, né, que eu passei, então eu li esse livro e eu comecei a pegar morte, sabe? Porque eu tinha muito medo da morte. Hoje em dia eu não tenho tanto, né? Porque já passei essas coisas. Mas. Ai, gente, deve estar chorando. Mas hoje em dia eu vejo a morte como um processo que tem que passar, que todo mundo vai passar, que vai acontecer uma hora ou outra. Mas o que me ajudou muito foi ler esse livro. Eu enxerguei a morte de um outro olhar, de outro ponto de vista. E nesse livro a morte não é tão ruim, né? Como a gente vê retratada aí nos desenhos, enfim, na nossa cultura mesmo. Né? A morte ela é até muito humana, vamos dizer assim. Se ela fosse uma pessoa, ela seria uma pessoa boa, né? Ela é bastante humana. Ela fala, ela tem parte que ela acha até assim que. Ah, e agora esqueci uma frase que tem no livro que é bem interessante. Quando a morte Porque eu esqueci. deve parar para ler, né? Sim, tem essa logo no início, na capa, né? Mas tem uma que é na leitura, na história. Eu vou tentar ler, quer dizer, lembrar, e qualquer coisa eu falo. E aqui na primeira página tem assim, ó, eis um pequeno fato, você vai morrer. A morte já está dizendo, ó, eu sou inevitável, né? Eu vou chegar à sua casa, na sua vida em qualquer hora. Certo? Mas em várias partes do livro ela até lamenta ter que pegar certas pessoas, levar com ela. Alguém sabe aqui quem é o personagem do livro que ela mais lamenta ter levado? Alguém É a sabe? Lísio. Não, não é a Lisa não. Foi a mãe dela, professor? Também Uhum. é o amigo Não. dela, Rudi Steiner. Lembram dele? Quem é? O amigo da Lisa, o Rudi Steiner.
que tentava dar um beijo nela. Qual é a pergunta, professor? Como é? A pergunta, como é que dá para repetir? Eu perguntei quem é o personagem do livro favorito da morte, né? Que ela tem pena até de levá-lo. Na verdade é o Rudy, que é o amigo da Lisa, que sempre tenta dar um beijo nela. É o amiguinho dela, né? Isso, mas ela nunca deixou Um amigo dar um dela. beijo nela. Ele ajudou ela a roubar livros, né? Lembra que ela chegava na biblioteca da mulher do prefeito e arrumava um jeito de entrar lá com a ajuda dele, e aí conseguia pegar um livro, e sempre ela encontrava Verdade. pistas, ela encontrava biscoitos, e quem deixava lá essas pistas? A mulher do prefeito, que sabia já que ela gostava de ler, de roubar livros, né? Quer dizer, enfim, continuando aqui, ó, é uma ficção histórica, né? Nós já sabemos. A narrativa ela é feita em primeira pessoa. O narrador ele é onipresente, ou seja, ele sabe tudo o que acontece. No caso aí a morte, né? Ela sabe tudo o que acontece com aquelas pessoas e naquele país ali, certo? O recorte histórico é a Segunda Guerra Mundial, né, gente? De 39 a 45, certo? E esse livro, o preço dele em média é R$ 32,90. Eu comprei ele nas Americanas aqui em Macau por 40, R$ 39,90, né? Um pouquinho mais caro. Mas só que o da Amazon tem um frete, né? Então, Deixa eu te falar uma coisa. sim, diga. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que esse livro, além de boa história, tem um cenário bom, porque as pessoas veem esse tempo da Segunda Guerra Mundial como uma coisa muito sem graça, monotônica. Essa coisa assim, para quem mesmo quer se aventurar, tipo, mesmo pro Enem, assim, para ver como perguntaram, porque eu vi uma das questões do Enem que falava sobre o contexto da Segunda Guerra Mundial. Aí muitas pessoas erraram porque eles não souberam contextualizar. E eu acho que esse livro é um bom pedido para quem quer saber mais, como era antigamente. Eu acho que eu gosto muito desse livro por isso, por ele não só mostrar a história, mostrar o cenário, como tudo o que estava acontecendo naquela época. Entendeu? Eu acho que eu também por isso que eu gosto desse livro. Exato, e você pode aprender um pouquinho de história da Segunda Guerra lendo coisas assim. Com um livro desse, você entende, por exemplo, o que era o antissemitismo, que era o preconceito com os judeus que existia na Alemanha. Não precisa você necessariamente ler só a história, o livro de história. Você pode ler um livro desse e contextualizar aquilo ali para o seu aprendizado, né? Então ele é muito válido, a literatura para esse sentido ela é muito válida, certo? Então vamos passar aqui. Então o nazismo e a construção histórica da Alemanha, certo, pessoal? Então isso aqui é o cenário. Eu peguei essa foto do Google que mostra uma parte do filme, que é a cidade de Molking, que fica lá no sul da Alemanha, que é onde se passa toda a vida de Lisa, com os pais dela, o seu Hans Hubermann, a Rosa Hubermann, a Frau Rotzapfel, que é a vizinha, né, que depois ela virou até amiga da Lisa, porque a Lisa lia livros para ela na época dos bombardeios. Então estava todo mundo angustiado e ia lá lendo para a vizinha, e de certa forma isso consolava, né? Então o que era o nazismo, pessoal? O nazismo era esse sistema que existia na Alemanha de ideias e de políticas baseado em várias coisas, dentre elas a superioridade da raça ariana, que eram os brancos, os alemães, os modelos de pessoas que seriam superiores às demais, que teriam um destino de domínio do mundo para os nazistas, certo? Então eles queriam acabar com todas as que eles chamavam de impurezas da Alemanha, que eram quem? Os judeus, os homossexuais, os deficientes físicos, os deficientes mentais, certo? Então era um sistema extremamente intolerante, certo? Então negros também. Então quer dizer, só valia aquele modelo do alemão loiro de olhos azuis.
e de cabelos lisos, certo? Branco. Você pode fazer uma pergunta? Pode? O senhor acha que esses, porque eu acredito que tenham movimentos antirracistas por aí. O senhor acha que com esses movimentos, com esse crescimento, eu acho que a sociedade pode sofrer mais do que está sofrendo hoje com isso? Pode voltar esse nazismo mais forte? Pelo contrário, isso é um movimento contrário aos retrocessos que nós estamos enfrentando, né? Então, por exemplo, se você pega as pautas antirracistas, elas querem uma igualdade de tratamento, uma melhor condição para as minorias étnicas, por exemplo, afro-brasileiros aqui no Brasil, indígenas, né? Então, quer dizer, os racismos, eles existem em todas as partes do mundo. E o nosso país, em especial... Sim, diga. Porque eu não estava lendo uma matéria que estava falando sobre o nazismo, que eles estavam crescendo no sul da Alemanha, e eu fiquei um pouco com medo, e eu fiquei pensando nesse tempo de racismo. Eu também fiquei assistindo alguns documentários que tinham na Netflix, que eu estava assistindo, e eu fiquei pensando, aí eu disse que ia trazer aqui para aula essa coisa, já que a gente estava falando sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre esse contexto. Muito importante, né? Porque na verdade isso aí ainda não acabou, né? Ainda tem gente que é adepta, como você falou, do nazismo, inclusive aqui no Brasil, só que esse pessoal não se mostra ainda como se mostrava no passado, né? Então, recentemente teve um movimento, uma marcha lá em São Paulo de nazistas. Isso foi a coisa de 4 meses atrás, certo? Vocês podem procurar aí, Movimento Integralista Brasileiro, que é isso, é o nazismo adaptado para a realidade do Brasil. Ou seja, esse pensamento ele foi derrotado, sim, na Segunda Guerra Mundial e passou um bom tempo escondido, mas só que parece que agora a gente está abrindo as tampas de esgoto e eles estão saindo novamente, porque as quantidades de manifestações que nós estamos tendo nos últimos 10, 20 anos desse nazismo tem crescido muito no planeta inteiro, inclusive na própria Alemanha. Se bem que na Alemanha, se você falar, defender, por exemplo, Hitler, você vai preso. Coisa que aqui no Brasil a gente não faz nada, né? Na Alemanha ainda é muito severa a punição para quem defendeu o nazismo. Por quê? Porque o nazismo matou milhões de pessoas ao redor do mundo, perseguiu os judeus em grande quantidade e causou uma destruição total para o país, né? Foi uma ideologia que deu errado, que fracassou e que só trouxe coisas ruins para o país, tá certo? Entendeu aí? Vivi, entendeu? Entendi, professor, obrigada. Nada. Entendi. Então, pessoal, essa construção histórica da Alemanha se dá a partir da destruição, né, do nazismo na Segunda Guerra. Depois a gente vai estudar, vocês já estudaram isso nos anos anteriores, estão até estudando mais uma vez, que depois disso a Alemanha foi dividida em 2 Alemanhas, né? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E que depois, com o fim da Guerra Fria, a Alemanha se torna uma só também. Então, hoje em dia, na Alemanha, eles ficam até com vergonha de falar do nazismo. Eles admitem, sim, que tiveram Hitler, que apoiaram Hitler naquela altura, mas se envergonham. Não é um tema que deixe, se você conversar com o alemão, não puxe assunto sobre o nazismo, porque eles são muito envergonhados para falar sobre isso. Eles não querem, é algo que ficou, que eles querem deixar enterrado lá atrás, né? Porque foi muito trágico para eles, certo? E isso mudou, de certa forma, a visão da Alemanha em relação a si mesma e ao mundo. O antissemitismo, né? O que era o antissemitismo? Era o ódio que existia aos judeus, certo? Então, como eu falei para vocês, as bases ideológicas que o livro retrata do nazismo são essas, o antissemitismo. Porque, por exemplo, alguém se lembra daquela parte
que o Rudi Steiner, ele se pinta de carvão para imitar Jesse Owens. Alguém se lembra dessa parte? E aí? Essa parte, professor, precisa pintar e misturar as tintas, carvão, que é para dar outra tonalidade. Exatamente. Mas por que? Você sabe? Foi que houve aí. Quem era Jesse Owens? E Se aí? caso assim, não era um amigo não era amigo do pai de Elisa, não, o padrasto. Não, Ou era o que contratou ele para pintar as coisas. Eu não tô lembrando muito bem, não, professor. certo, não tem nada não. Jesse Owens, ele foi um corredor americano, certo? Ele foi um atleta que disputou uma corrida nas Olimpíadas de 36, que foram realizadas lá em Berlim. E aí ele... E quem era que estava na plateia, pessoal? Olha só, quem é esse carinha aí? De bigode, alguém sabe? É Hitler, o bigodinho dele aí não ficou em nada. Exato. E esse cara É o aqui- Hitler, Pois é, esse o cara pai aqui- do nazismo. Perfeito. Esse cara aí, o Jesse Owens, era negro, né? E como vocês já escutaram, os negros eram... Os Esse, negros que, esse vídeo foi quando teve aquela corrida, né? Exato. Tive a corrida que corria e era um tom na competição, não era? Exatamente. Era todos eles, aquelas criancinhas ali, né, que são retratadas como personagens principais, a Lisa, o Rudi Steiner, o próprio Max, todos eles têm raiva do Hitler. Por quê? Porque o Hitler foi que causou toda aquela guerra, aquelas mortes, aquela destruição, aquele sofrimento ao povo alemão. Certo? Então, Jesse Owens, ele calou a boca de Hitler, porque ele ganhou ganhou 3 medalhas, se não me falha a memória, na Olimpíada Na de Berlim. Olimpíada. Exato. E quem estava na plateia era o Hitler. O Hitler teve que assistir e engolir em seco, né? Porque o Jesse Owens foi superior àqueles que ele dizia que eram racialmente mais preparados, né? Então é uma prova aí de que o racismo é uma grande idiotice, imbecilidade da nossa espécie humana. Ele é um herói. Ele até hoje é um herói e influência para as outras pessoas e para outros negros. Com certeza. Até hoje, eu li uma matéria sobre isso. Foi? Que bom, é verdade. Então, quer dizer, foi um... Eu ia mostrar o senhor depois. Mostra, eu quero ver, quero dar uma olhada. Né? Sim, pode falar, diga. Não, é que quando o senhor propôs para a gente ler A Menina que Roubava Livros, como eu já falei, eu já tinha lido outras vezes. Aí eu, tipo, no momento que eu estava lendo o livro, eu fui buscar contexto histórico, eu fui pegar pesquisas que falavam sobre o nazismo, tudo isso, sabe? Porque eu gosto dessas coisas. Para me entender melhor o livro. Aí, numa dessas matérias que eu estava lendo, eu li sobre ele. E eu achei incrível. Aí eu botei tipo como documento e depois eu ia mostrar ao senhor, para o senhor mostrar aos outros alunos que quisessem. Mostra sim, com certeza. Tá, eu vou mandar depois daqui da aula. Beleza, tá certo. Então, quer dizer, o que Viviane falou aí tem todo sentido. Você, ao ler um livro, você pode utilizar de pesquisas para saber o contexto histórico, né? Até para você se situar melhor, certo? Se você sabe quem é Jesse Owens, você entende o porquê que o Rudi Steiner, ele pintou-se de carvão para ficar negro igual ao Jesse Owens, né? Então, quer dizer, isso é um fundo histórico que vai basear a sua leitura, certo? Então, sempre que você pegar um livro, você olha assim, esse livro ele se passa em qual ano, em qual localidade, o que estava acontecendo em tal ano, né? Então, você vai ter uma ideia muito boa, um embasamento para a sua leitura. Vai ficar muito mais Professor, fácil de... professor,
É por isso que eu defendo a parte de ler a sinopse do livro. Porque quando você lê a sinopse do livro, você tem uma base do que você vai ler, do que você vai encontrar na história. E é por isso que eu primeiro leio a sinopse do livro para mim ver se tá passando aqui no Brasil, se está passando em outro país. Para mim, ler o contexto histórico do livro para mim entender o livro. Porque se eu só ler o livro, eu posso até entender, claro. Mas não vai ser uma coisa tipo rasa, muito pouco. E eu gosto mais de coisa profunda, então eu sempre faço isso. Que eu acho que isso é fundamental para você entender a leitura certa e você entender o que o autor quis passar. Entendeu? Perfeito. Eu acho assim. Particularmente. Posso ter errada. Particularmente, eu gosto sempre de inicialmente ler isso aqui, ó, a orelhinha do livro, né? Isso aqui é uma pequena introdução ao que o livro vai falar, certo? Então, toda vez que eu vou iniciar uma leitura, a primeira coisa que eu leio é a orelhinha. Isso é uma coisa minha, certo? Funciona para mim. Pode ser que para outras pessoas seja só uma coisa para ler no final. Enfim, eu prefiro ler no começo. Acho que não tem mal nenhum, não tem nenhum spoiler, geralmente aqui. É só uma descrição do que a história vai narrar, né? Então, pessoal, continuando aqui, ó. Dando uma base, né, do que você vai ler. Perfeito, né? Vai colocar você no caminho, vamos dizer assim. Quem que é a Lisa Meminger? Alguém pode me responder? Ela era uma menina órfã que a avó do livro ficou órfã do seu irmão, da sua mãe, e vive uma vida tristinha. Isso. A mãe dela, se vocês se lembram, A mãe dela é comunista. era comunista, né? Era comunista, ou seja, outro grupo que era Era perseguido. perseguida pelo nazismo, por isso que ela não podia ficar com os filhos. E aí, por isso, ela recebeu uma família para... Uma família adotiva, né? Para cuidar dele. Isso, e o irmão. Só que aconteceu isso, né? Do irmão ter morrido no meio do caminho. Ela ficou órfã. Que na verdade foi uma coisa ali que mudou o destino dela, né? Porque a partir daí ela pegou aquele livro que é o Manual do Coveiro, e aí aconteceu a perseguição à mãe dela e ela teve que ser adotada pelo Hans Uberman, que é esse senhorzinho aí que está abraçado com ela. Quem era esse senhor? O que ele fazia? Alguém sabe? Ele toca acordeon, professor, como nos tempos vagos dele. Pintava as paredes. De princípio, eles tiveram logo uma conexão. É um personagem também que eu gosto muito. Pois é. Que ele ensinou a ler. É o personagem que eu mais gosto, é ele. Eu gosto da mãe, da Rosa, só que apesar dela ser rancorosa, ela tem um pouquinho de amor lá dentro, lá no fundo. Mas é o modo como ela fez a vida que deixou ela rancorosa. Do jeito que tava, ela sendo perseguida. Por isso que ela tava tão rancorosa, mas ela tinha assim, um amor lá no fundo. Lá no fundo ela mostrava de vez em quando. É isso aí, Exatamente, muito bem. Vocês estão por dentro mesmo da obra, né? Então, o Hans Uberman, como vocês falaram, ele realmente ensina ela a ler, né? Ele é muito paciente com a Liesel, coisa que a Rosa nem sempre era. A Rosa chamava ela de Sommers, que é um xingamento em alemão que significa porca, né? Uma coisa desse tipo. Certo? Então, quer dizer, o Hans, ele vai ter uma sintonia muito forte. Oi? Pois não, pode falar. É tanto que quando ele... Eu acho que ele percebe que ela tá com uma coisa, né, escondida. Que é o Manual do Coveiro. Aí ela nem sabe ler. E acho que ele ficou tipo assim, porque ela tá com isso. Mas pra mim, na mente dela, é a única lembrança da última vez que ela viu o irmão. Apesar da vontade de ler, né? De querer ler, aprender. Exato. Pois é, a vontade dela foi tão grande que ela ficava só vendo a capa do livro e não entendia o mundo.
Mas um ela carro também. escrito nele. Isso, é verdade. Você vê, também ela Pode falar. Ela queria ler e não sabia, então para ela era importante. Era importante. E como ela não sabia ler, era a única lembrança que ela tinha, então ela decidiu guardar. Dá, exato. Aí quando ele ensina ela a ler, que ela consegue ler, que ela consegue ler, aí ela vê, entender palavras, aí ela. Isso. E como é que ele ensina ela? Vocês se lembram ainda? Como é que ela ensina? Ele ensina, no caso, o Gus ensina a Lisa a ler? O porão, professor. Quando os dedos plásticos estavam escrevendo em folhas de jornais e nas paredes com um carvão. Quase que ela começou a aprender a ler e escrever. É isso mesmo. E a função dos livros? Você vê que os livros, na narrativa, eles vão nortear todos os capítulos, né? Então, sempre os capítulos começam com um trecho de um livro, ou então um trecho de algum dicionário que ela estava também manuseando. E a mulher do prefeito começa a ver essa curiosidade dela e permite que ela acesse a biblioteca. E a parte que me chama a atenção, particularmente, é a parte em que ela tem o primeiro acesso, né, livre à biblioteca, e ela fica assim, encantada, de boca aberta, de tanta riqueza de livros que ali tem. Ela começa a tocar nas lombares do livro e começa a enxergar que aquilo ali é um ambiente extremamente agradável para ela, certo? Então os livros dessa narrativa, eles têm um protagonismo também, certo? Então o conhecimento aí começa a modificar a função, o papel de Lisa no mundo. Ela começa a se entender, a se enxergar como uma intelectual. E no final vocês vão ver que ela escreve o quê? Um livro, né? Ela vai escrever no final um livro. Como é o nome desse livro? E aí? Não lembro, professor. Dessa parte eu não lembro. Ele me relaxei aí, nessa parte. A menina que roubava livros, é o nome do livro que ela escreve. Ah, tá. Entendeu? Que interessante. Lembra que no final, Ah, tão óbvio. Não é isso, tava tão óbvio. lembra que no final, como é que se diz? Ela tem ela recebe, né, um caderninho preto e ela começa a fazer as anotações dela. Aí no final é esse livro, a menina que roubava livros. Então quem é esse carinha aí, pessoal? Alguém sabe? Que está com ela no porão, que ela tá lá ajudando ele a fazer a ler, a fazer o bonequinho de neve. É o Max. Max Underwood, né? É o O Max. amigo dela. O professor imaginava que o Max, um negro. Eu pensava que ele era um negro que vivia escondido. Pelo fato de estar procurando ele, eu pensei que ele era Eu um também negro. achei que ele era um negro. Porque todo personagem não dava para entender que ele era um negro. Pode ser um Negro. livro. Na minha imaginação ele era. Só no livro. Só no Pelo filme modo como ele falava, como ele que via que ele falava, eu achava que ele era um negro também. Uhum. Sabe como eu pensava que ele era? Eu pensava que ele tinha um cabelão bem maior do que esse do rapaz. E o cabelo, daqueles cabelos, pronto, parecido com o do Davi Luiz, aquele jogador brasileiro, né? Aquele cabelo bem grande, encaracolado e cheio de frizz, que ela até fala que o cabelo dele era de graveto, né? Em alguns trechos, eu pensava que ele era assim. Vocês lembram como ele chegou lá? Ele veio de Stuttgart, que é uma cidade que fica bem pertinho lá de Munique. Tá muito Tá falha. fugindo o áudio, professor. Tá muito falha. Estão ouvindo agora? Gente, não tô conseguindo ouvir não, não tô conseguindo ouvir E agora? Uma coisa engasgada. o professor não. E Eu tô agora? conseguindo ouvir você, Milena e Fábio. Estão ouvindo agora? Oh, mulher. Oh, mas vamos ouvir o professor. Minha voz é muito enjoada. E aí? Eu não tô conseguindo ver ele. Estão ouvindo agora? É, professor, agora tá dando pra ver.
Agora dá pra ver. Sabe como é que eu... Dá pra ouvir. Sabe como é que eu imaginei o Max? Eu imaginei o Max com cabelão, parecido aquele o cabelo do Davi Luiz, aquele jogador, né, da seleção, que foi a seleção brasileira. Que ela fala em alguma parte lá do livro que ele tinha cabelo de graveto. Então, eu imaginei aquele cabelo bem solto, bem cheio de frizz, né? Que se chama frizz, aqueles fios de cabelo solto, assim. Então, eu imaginei daquele jeito. Mas, assim, o filme ele retrata de uma forma, não impede que você imagine o personagem de outra. O Max, ele Você veio vê, né, de... professor? A leitura você meio se entende de um jeito, mas quando vê a imagem é totalmente diferente. Pelo da leitura, dava pra pensar que ele era um negro, tinha os cabelos meio trançados, um cabelo black power assim. Aí quando olha na imagem, ele é um branco e tem uns cabelos lisos. A diferença. É um Cabelo cinema, né? liso pela vaca. Tá vendo? Tá vendo quando. Tá vendo que é porque eu defendo a pessoa ler primeiro o livro? Por causa disso, porque a pessoa imagina de um jeito e eles mostram de outro jeito. A imagem que eles veem é de outro jeito. Por isso que eu defendo ler o livro primeiro. Pois é, Eu também. queria dar Tô as contigo. boas-vindas aí a Jefferson, né? Chegou agora. Então seja bem-vindo, viu, Jefferson? Estamos aqui da metade para o final já da nossa apresentação, mas vou anotar sua presença, viu? Beleza, não, só vim pra aparecer mesmo, porque o livro eu não li não. Tá bom. Que ousadia! Não tem jeito não. Não é um livro. Então, gente, Pelo menos ele é sincero. Pois é, mas eu não li, eu vou dizer que li. Então o Max... Viu, li, quem quer e é nóis. Beleza. Então o Max, ele é filho... Interessante. Ele é filho de um amigo do Hans Huberman, né, que salva, de certa forma, a vida dele na Primeira Guerra Mundial. Tá falho de novo. Tá ouvindo? Tá falhando, não tô ouvindo nada. Estão ouvindo agora? Ave Maria. E aí, gente? Estão ouvindo? Meu Deus. Já que eu a legitimada, Ainda sai de internet. Isabel não pode ter Estão ouvindo Agora agora? E aí? Sim. Meu, matou. Beleza. Então, eu só tava falando... Como é a pergunta? Eu só tava falando que o Max, ele é filho de um ex-combatente que era amigo do Hans Huberman, né? Que salvou até a vida dele, que morreu na Primeira Guerra Mundial. Salvou a vida dele. Exato, e aí ele foi retribuir o favor que ele fez, acolhendo, né, no seu porão, o judeu que era perseguido, que a gente sabe que naquela época os judeus, eles eram de todas as maneiras perseguidos, né, quebravam lojas de judeus, que foi a Noite dos Cristais, que inclusive é retratada no livro, perseguiam, aprisionavam, mandavam depois para os campos de concentração, matavam nas câmaras de gás e por aí vai. Então foi um genocídio mesmo, né, dos judeus na Segunda Guerra Mundial, certo? Então, para finalizarmos, né, gente, o que é que o livro nos ensinou? Eu queria que vocês rapidamente, coisa de 30 segundos, falassem individualmente o que é que o livro ensinou para vocês. Milena, vamos lá, começar por Milena. Nossa, por eu já? Tá bom, peraí. E agora? Que os humanos podem ser, no caso lá do livro, né? Eles podem ser cruéis e também não. No caso do pai, ele era muito amoroso, da mãe, apesar de tudo, né? E o resto era resto. Então que, apesar daquilo tudo, de todas as circunstâncias, como eu imaginei, né? Deles morarem num canto tão pobre, isso e aquilo, que os livros foram tipo uma coisa para salvar a Liesel, né? Alimentando, como é que eu posso dizer, a esperança. Perfeito. Talvez de uma coisa. Exatamente, perfeito, muito bem. É isso. Valeu, Milena. Vivi. Vai. Eu tô perdido aqui, mas é isso aí, parabéns.
tá me ouvindo? Vivi, seu microfone tá desligado. Vivi, eu quero ouvir sua voz. Desculpa. Eu estava falando que eu compartilho com você, Milena, que eu acho que a sociedade em geral pode ser igual, mas o indivíduo sozinho são diferentes, com suas coisas diferentes. O que eu aprendi no livro é que a gente pode aprender muita coisa com o livro, e a leitura pode aproximar as pessoas. O modo como a gente vê a vida pode ser mudada diferente pelo ponto de vista, sabe? Porque ela tinha tudo para dar errado na vida dela. Tudo. Mas ela podia ter pega roubando livro, ela podia ter sido morta, mas tudo isso foi mudado. Só o desejo dela de querer ler o livro, de querer buscar conhecimento, que mudou tudo para mim. O livro, para mim, é muito mais do que só ler. É um aprendizado de vida, de tudo. Aprendi muita coisa. Bravo! É por isso que eu tô indo pela segunda vez. Obrigada, eu tô com vergonha. Tô com vergonha. Curar até depressão, né? Também livros, você ler, conhecer lugares novos também. Ler é viajar sem pagar Por isso que eu não leio. Claro que você não vai viajar fisicamente, mas você conhece outras culturas. Ai, Milena, como você é linda. Outros modos de vida. Oi! É, jovem! Quem lê nunca fica Mulher não são seus olhos. Quem lê nunca fica solitário, né? A gente sempre tem a gente sempre se vê em outros personagens. A gente tem 1000 vidas quando a gente lê mais, né? Essa é a grande vantagem. Isso mesmo. Além de você adquirir um conhecimento muito grande com a leitura, você só aprende. Você só ganha com isso. Isso é o que eu aprendi. Você só ganha nessa minha vidinha. É verdade. Muito bem. Falou isso. Fabrício. Pronto, essa foi minha contribuição. Cadê Fabrício? Ótima. E aí, Fabrício? Não está mais online? Opa. Está. E aí? Ah. Quarto. Eu li. Legal. Achei legal a leitura do livro. Assim, como eu disse, no início, achei uma coisa muito estranha, assim, o fato de falando da morte, aquilo tudo, mas de início foi diferente, mas depois foi melhorando, quando ela começou a sair de casa, e jogando bola, e vindo os amigos, aí acabou pegando outros livros e gostei muito porque ela não sabia, e aos poucos foi sabendo, o pai foi ajudando, o padrasto, no caso, foi ajudando ela aos poucos, o próprio amigo que estava dentro por ela, toda vez passando com ela, jogando bola com ela, falando com ela, ajudando ela nas coisas. Isso foi uma coisa muito diferenciada, se acontecer em um livro. Mas eu achei muito legal o contexto do livro, muito interessante. Muito bem, ótimo. É o Natan. E aí, Natan? Vamos ver o Natan, acho que ele saiu. Opa. Né? Oi, tá aí. E aí, o que é que o livro lhe ensinou? Da parte que você leu, enfim. Não, né? Que não desistir diante de certos problemas. Isso que eu aprendi. Tem uma visão mais ampla que você pode conseguir, independentemente. Tá certo, muito bem. Ellen Beatriz. Ellen Beatriz. Ellen está aí. Ellen está aí? Não, não está. Certo. Jardel. Já falei com você, Jardel, em relação ao que você aprendeu no livro? Não, né? Oi? O que é que você aprendeu com o livro? Eu falei, professor, que eu mesmo não tive tempo para ler o livro, porque eu estava ajudando minha mãe, estudando
para fazer uma prova. Certo, beleza, então. Eu tô aqui acompanhando os comentários. É, então que nem eu. Tá bom. Mas fala alguma coisa, meu amigo. Você pega aí o que a galera tá falando, você junta e fala. Beleza, beleza. Fábio. Fábio. Professor, eu vou falar que pelo falar Fabrício, porque o meu tá só travando ali, Tá viu? bom, pode falar, Fábio. Fale. Assim, o livro, quando eu li o livro, ele me ensinou a ver as coisas de outra forma. Tipo, e dar valor às coisas pequenas. Porque até mesmo um livro, que foi o primeiro livro que Lisa pegou, conseguiu transformar a vida dela por completo. Foi a partir dele que ela conseguiu fazer as coisas ao decorrer do livro. Achei bem interessante isso. Muito bem. A gente vê, por exemplo, é só fazer um comparativo, né? Hoje em dia, por exemplo, os livros, a população, boa parte da população não sabe o valor do livro. A gente tem uma biblioteca na escola que tem vários livros lá, por exemplo. Na época que a gente estava com a vida normal, ninguém ia lá, praticamente. Poucas pessoas, né? Então, quer dizer, imagina aquela biblioteca na mão da Lisa. O que é que ela faria de diferente, né, para aproveitar aqueles livros? E a gente, hoje em dia, poucos de nós nos interessamos. Olha só, eu divulguei em todas as turmas essa leitura. Ela praticaria, Temos só 10 colegas. ela praticaria a leitura, professor. Uhum. O que mais? O que você falou? Pode repetir, Fabrício? Ela praticaria a leitura, professor. E ficaria um bom tempo lá lendo os livros, pelo fato que ela só conseguia ler um. Aí, já que ela tem uma aprendizagem melhor, ela ficaria um bom tempo lendo todos os livros que ela pudesse, até ir para casa. Então é isso mesmo, Fabrício. Então sejam, pessoal, Lisa Memminger de Macau, certo? Sejam as Lisa Memminger. Vocês, com certeza, têm muito a ganhar com os livros, certo? E só para encerrarmos aqui, eu vou só recomendar ao pessoal: um livro me faz querer outros. Eu dei um nome a esse slide, né? Então são algumas recomendações que a gente pode puxar da apresentação que nós tivemos do livro da menina que roubava livros, né? Outros livros, porque quando a gente lê um livro, a gente não fica só nele. Sempre vai ter outros que vão dialogar com ele, que vão ter uma relação. Então esse aqui, ó, Inferno, O Mundo em Guerra, de Max Hastings, eu já li esse livro, muito bom. É um dos melhores livros sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então ele vai contar como se deram aquelas batalhas, o que foi guerrear mesmo naquela Segunda Guerra, como a vida das pessoas se modificou, tá certo? Então é um livro que é de história real. Outro livro que a gente pode recomendar: O Menino do Pijama Listrado. Muitos de vocês já conhecem ou já viram o filme, né? Que fala também da perseguição aos judeus, certo? É uma ficção escrita pelo John Boyne. E A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm, que é um livro de história, é da linha mais teórica da história. Eu gostaria muito de ler. Eu acho que tem, Milena, na biblioteca, viu? Se você falar com alguém da escola, Tem? se você falar com alguém da escola, você pode ir lá pegar, claro, respeitar o distanciamento, você não vai É pegar... porque eu gosto muito. Eu mesmo prefiro um livro assim, eu passando as páginas, sentindo. Eu prefiro o livro, como é que eu posso chamar? Físico. Como é que se chama, professor? Físico? Aê! Esse mesmo. Mas Eu tava lendo isso aqui, ó. Eu tava lendo isso aqui, ó. Um Filho no Inverno. Só que eu li uns 15 dias e o cara não teve o filho. Querendo o filho do cara aqui e nada, mas eu parei por aqui. Deixa eu ver aqui. Tá marcado. Tá certo, então... Tem uma Bíblia, um negócio desse.
Eu parei por aqui, mas deu preguiça, eu parei mesmo. Tá certo. Viu, Milena? Aí, o tamanho do livro, meu. Nesse caso aí, Milena, você pode procurar a direção da escola, a escola lá, porque a área administrativa da escola está aberta ainda, né? Tem que ficar aberta. Então você pode ir lá, claro, respeitar o distanciamento, você não vai abraçar ninguém, nem beijar ninguém. Você pega o livro, Professor. chega em casa e higieniza. É, Marcelo e Eugênio tá lá todo dia. E eu posso até me colocar. Eu não sei se ele ainda trabalha na biblioteca. Cirlei, até Creio que sim, por causa até onde eu sei, que ela fez um grupo. Eu tô E a outra velhinha também, Dona Tânia. Ali fala, o velho que Fale conversa. com ela, fale com a Tânia também, pode ser, mas eu tenho certeza que esse livro ele foi comprado pela escola, que eu vi quando ele chegou. Certo? O menino sei. que Cirlei comprou muitos livros que ela tinha. ela foi no ano passado e no ano retrasado eu fui com o Dulcineia. Ela passou o dia todo lá em Natal para ler esses livros. Ela fez até um grupo, professor. Pois pergunte a ela, esse livro é bem Da biblioteca. pedir você ler. Esse livro eu acho que você lê no final de semana. E tão bom que ele é e tão fininho também. Viu? Tá bom. Eu tinha marcado de pegar um livro com o Cirlei, só que a pandemia chegou e nem peguei o livro. Mas você vai lá. Eu Não, creio eu já que tinha acertado Você tudo marca um quatro horário vezes. com ela e vai, pega. A biblioteca eu acho que também está aberta, né? Enfim, Acho que você já viu, Paulo, na biblioteca uns livros sobre o cangaço aí. tem. Cangaço? Livro massa que só. Literatura Tem a regional. história de Lampião, de Jararaca, a galera de coisa aí. Nossa. Muito bem, tá bom, Lampião. O Beleza. negócio não tem nada a ver com a história. É isso aí. Pessoal, eu queria só que vocês todos Mas ali, tá ligassem a falando câmera para eu poder tirar uma foto para registrar o momento, certo? Tirar um print aqui da gente, só para a gente deixar guardadinho de recordação, certo? Para eu mandar para o grupo da escola, para todo mundo ver vocês, como vocês estão participativos. Então eu queria que vocês ligassem a câmera, só por um instante. Vamos lá? É o Natan, Fabrício, Jardel, Fábio. É pra dar um sorriso, hein? Sim, mulher. Eu sou Ei, Jardel, apareça, meu amigo. É pra ligar a câmera, É, claro, cruel. esse meu Pra gente tirar Isso, um meu print aqui, pra aparecer todo mundo, bem bonitinho. Ih, doido, esse homem, doido. Cadê o palhaçada. Natan, Fabrício? Cadê o Fábio? Cadê Ellen? Olha aí, ó. Cadê essa galera bonita? É o Natan. Fala, tá faltando mesmo. Pronto, cadê Ellen? Ellen tá por aí? Ei, se amostrando com a camisa do bairro, professor. Ih, tô vendo. Tem muita Esse professor aí, meu filho, só de camisa de time. Tá depois do certo? 8 a 2, o cara veste ela todo dia. Viu? Aí meu filho vai querer naquela região ali da menina que roubava livros, né? Na base É o propósito de 8 semanas, com a camisa, por causa dos 8 gols. Eu gosto de usar, sempre que eu saio, eu gosto de usar. Pra mim é camisa de time. E só lembrando que o Vasco foi líder esse ano, viu? É, E ainda, vamos lá. Aí, lembrando mais, Ei, gente, vamos tirar o print aqui. Professor, com sorriso na cara. Sorriso. 1, 2 e meia. Já o sorrisinho aí, ó. Ótimo. Gente, uma olha o chat falando de gravidez aqui, ó. e a gente vai se comunicando. Qualquer coisa, vocês me falem, certo? Ei, peraí, deixa eu só dar um aviso, viu? Que a minha chapa do Grêmio ainda tá de pé. Vai ter eleição esse ano? Eu vou me embora Era daqui, pra ter, mas porque não é que não dá certo não. Vamos embora. Tu vai se embora pra onde? Vamos embora que vocês estão falando aí de time aí, eu sou corintiana, não dá certo não. A gente começou a falar do Grêmio estudantil. Não é do Grêmio de futebol porto-alegrense, não. Certo? Tá, entendi. Gente, um abraço, um beijo pra vocês.
Até a Valeu, próxima. valeu, professor. Boa noite aí pra vocês. Uma boa noite. Tchau, todo mundo. Tchau, Vivi. Tchau, galera. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.